Bom, pessoal, vamos lá, começando aqui a nossa noite de hoje. Boa noite, maninha tá aí, por aí. E aí, mãe, como é que tá a cirurgia? Tá tudo certo? Bom, gente, hoje a culminância, vamos dizer aí, do nosso ano, né? Depois de aí, hoje a gente já está no nosso segundo ano do grupo Milagres da Luz, né? A gente está trabalhando nesse grupo desde outubro de 2020. A gente iniciou. Vira e mexe, eu penso algumas modificações para trazer para o grupo, mas quando eu penso em trazer modificações, eu gosto tanto da maneira como ele funciona, que as futuras modificações que trarei eu vou fazer num grupo à parte, que aí quem quiser ir para essas modificações faz nesse grupo à parte. Antes da gente adentrar em qualquer atividade aqui, quero realmente agradecer a vocês todas pela parceria aí ao longo de todo esse tempo. Como eu sempre digo, eu sei que nem todo mundo está aí ao longo de todos esses anos, como se fossem milhares, né? Mas, querendo ou não, é um tempo, né? Querendo ou não, a gente está aí há um tempo, todos os dias, né? Nem todos os dias eu coloco alguma coisa, mas é uma convivência diária, né? É algo que está ali todo dia, é algo que está ali sempre a gente sempre vibrando um com a outra, a gente sempre também trazendo consciências, muitas questões, o que nós passamos, o que cada uma passa também, sempre está trazendo, pedindo oração, pedindo vibração, e isso é muito importante, porque acabou que o grupo ele nasceu muito despretensiosamente, né? Ele nasceu assim, só formei o grupo, ele não tinha um porquê, ele não tinha um para quê, ele só tinha, só vai lá e faz. E aí ele foi criando o que é uma verdadeira família, né? Eu vejo ele assim como uma família. Às vezes eu também tenho vontade de mudar o nome do grupo para a família Miracles, mas ele já até o próprio nome de Milagres da Luz já pegou. Então, às vezes eu fico, se eu mudar, vai soar estranho. Então, antes da gente adentrar na nossa atividade do dia especificamente, é realmente para agradecer a vocês aí essa parceria, né? Lá no Instagram, esses últimos dias, eu fiz com vocês, algumas aderiram, na verdade teve pouca adesão, mas não importa. O que importa mesmo é o que a gente vai fazer aqui hoje. Foi um desafio aprendizado do dia, né? E o que era o desafio aprendizado do dia, que inclusive eu tenho dito, continuarei fazendo. Vocês vão ver que pode ser que eu não poste todos os dias, quero continuar postando todos os dias, mas quero fazer todos os dias o aprendizado do dia, que consiste basicamente da gente olhar, parar um momento do nosso dia e refletir. O que é que a gente aprendeu aí ao longo do dia? Repensar, sabe? Tipo, o que é que eu passei ao longo desse dia e o que é que ao longo desse dia eu aprendi? Porque a nossa vida, ela é muito cheia de coisas todos os dias, né? Todo dia a gente tem alguma coisa para fazer. E entre inúmeras situações, acaba que a gente é como se o dia é como se fosse tanta coisa que a gente passa ao longo, tantas atividades, tantas novidades, tantas informações, que quando chega no final do dia a gente tem o costume de deitar na cama e apenas dormir, né? E vai assim, vai um dia entrando, um dia saindo, um dia que entra, um dia que sai, e a gente acaba fazendo, meu Deus, o ano passou tão rápido, o ano passou tão rápido, né? E chega esse ano a gente vê, tem essa energia de nostalgia. Mas além da própria época do ano estar mais nostálgica,
Eu acho que fazer essa coisa do aprendizado do dia vai ajudando a nossa mente a trabalhar e perceber que cada momento, cada dia que a gente vive, a cada dia mesmo, ela tem uma importância e ela é como se fosse, assim que, por exemplo, eu tenho percebido, como se fosse uma construção. Cada dia é um tijolinho que a gente coloca mais no castelo que é a nossa vida, né? Eu não sei vocês, as meninas que participaram aí, Marisete fez alguns dias, Dani fez alguns dias, Kalênia está aí ainda, deixa eu ver se Kalênia está aí, não sei se Kalênia está aí ainda, fez também a maioria dos dias, mas assim, eu acho que foi muito isso. E o mais legal era que o meu aprendizado, quando as outras meninas me marcavam, eu também aprendia com o aprendizado delas. Porque à medida que elas me marcavam, eu lia o aprendizado delas e eu também refletia a partir do aprendizado de cada uma delas, né? Então, assim, eu separei aqui todos os aprendizados, né? Depois eu vou colocar no nosso grupo. Não dá para compartilhar todos, porque foram realmente muitos, mas, assim, dentre todos os aprendizados, os que eu tive foi sobre, assim, muito. Um aprendizado que eu tive foi, ontem eu coloquei, né? Não há filtro, moldura ou véu para uma alma que se vê através de um olhar, para um coração que se sente através de um sorriso, ainda que singelo. Depois que a Lênia colocou assim, com o tempo vamos enxergando que a maior liberdade é ser você mesmo. Dani outro dia colocou, opiniões diferentes nem sempre são opostas, elas também podem ser complementares. Cadê Dani? Está aí. Dani, achei o máximo esse teu aprendizado. Achei muito legal, principalmente no tempo onde a gente está vivendo, porque assim, parece que quando alguém discorda de você, o outro sempre quer estar certo e o outro quer estar errado, né? E não é sobre isso, às vezes é só realmente complementação. E aí tem várias e várias coisas, gente. Depois eu vou passar para vocês refletir, tá? Mas hoje, a partir disso, isso era um momento para. Isso era um início, digamos assim, isso era o start inicial para a gente ter esse momento de terapia mesmo, né? A gente sempre faz um momento terapêutico com uma vivência energética. Dessa vez eu quis fazer diferente com vocês. Eu pedi para vocês fazerem. Ontem eu coloquei lá um videozinho no grupo e eu pedi que vocês trouxessem aí de 3 a 5 desafios que vocês passaram ou têm passado esse ano para a gente trabalhar eles aqui em grupo, tá? Então, quem fez, o que é que eu vou pedir que vocês façam? Transcrevam aqui nas mensagens, né, no chat, transcrevam aí, tá? Para a gente ir trabalhando isso, para a gente ressignificar. Vamos colocando aí quais são as dificuldades que vocês estão passando, ou que vocês passaram esse ano. Logicamente que a gente não tem como fazer a mentoria de todo mundo. Ou se alguém quiser também falar, se alguém quiser abrir a câmera o áudio, vocês podem ficar à vontade também, tá certo, pessoal? Para participar. Shirley. Vamos lá. Oi, Shirley, quer falar? Boa noite. Oi, boa noite. Então, Ícara, não sei, eu acho assim, que o meu desafio foi um pouquinho assim, mais para o lado infantil, né? Porque é a primeira vez que eu estou participando, eu não sei assim, é o que veio do meu coração, né? Às vezes assim, muitos vai achar que às vezes é coisa mais infantil, mas é o que eu senti. Que o desafio que eu mais tive é a luta contra o câncer, né? O primeiro. Eu tive, assim, tipo, uma vitória, né? Um bom resultado. E o médico me falou esse ano que houve a cura do câncer que me deu. Foi o primeiro desafio que eu achei muito grande e muito importante na minha vida. O outro já é banal, né? Porque eu tenho um sonho
e eu me sinto que é como um desafio, não foi concretizado. De eu fazer cílios, colocar a sobrancelha definitiva, lápis, olhos. Não concretizei, mas vai continuar sendo uma meta para 2023. O outro foi eu tentar, né, tirar o meu irmão de uma depressão. Consegui também, desafio concretizado. O outro, um irmão meu que é alcoólatra. Consegui também ajudar ele com, assim, através de medicamentos, né, médicos na medicina da terra. E o outro desafio, né, que para mim é muito importante, é eu comprar minha casa própria, que não foi concretizada também. Mas eu tenho muita fé e esperança que eu vou conseguir isso sim. Tá E bom. foi só que eu escrevi, que para mim é muito mais importante. Ah, e outra coisa, né, Ícaro? Resgatar, assim, porque eu não sei se é sobre a questão da energia, esses últimos anos, eu tenho tanto desafeto familiar, tipo, filhos, foi mais, assim, afastado, né? Tem filho que passa até meses sem ligar, né? A união familiar, sabe? Eu não consegui resgatar, porque nós éramos uma família unida. Após a minha mãe falecer, desuniu. Esse também eu sinto com um desafio que não foi tão concretizado, né? E foi só. Tá, vamos lá. Bom, vamos agora, a gente já fez isso uma vez, algumas meninas participaram, a gente vai refazer, tá certo, pessoal? Eu lembro que foi já faz um tempinho, foi no ano passado. As meninas estão colocando aqui algumas coisas, vocês vão colocando aqui, quem quiser, que depois eu vou fazer primeiro com a Shirley, e depois a gente vai pegando as coisas de vocês. Pode ser que, à medida que eu vá falando com a Shirley, vocês já vão sentindo que as coisas que eu estou falando para a Shirley façam sentido para a vida de vocês também, tá certo? Então, vocês já vão aprendendo a ressignificar. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, olha só como as coisas acabam tendo uma coisa a ver com a outra. Prestem atenção. A Shirley traz para a gente, e Shirley, por favor, entenda que aqui a gente não tem juízo de valor, tá certo? Aqui a gente está fazendo eu vou falar para você sobre as bases terapêuticas do que está sendo ocasionado com você. Você falou que teve um câncer. Só me esclarece, onde que foi teu câncer? Foi o câncer de mama, né? O calciomama invasivo. Tá, Foi o grau 1, graças a Deus, né? Eu já falo assim que foi mais fácil ser curado. Fez a mamoxtomia total na retirada dos dois, né? E a reconstrução. Fiz químio, rádio, bloqueio, né? Porque foi descoberto que o câncer foi do meu próprio hormônio, uma mistura do progesterona com testosterona. Então, fiz o bloqueio também. Mas foi um calciomama invasivo nas mamas. Tá. Só outro detalhe, você falou que teve um irmão que você tirou do alcoolismo, foi isso? Sim, através de medicamento, né? E Tá, mas conversa. são dois irmãos que você tem, porque, salvo engano, você falou um do irmão e outra coisa de outro irmão. Um foi a depressão, ele estava numa depressão Sim. profunda e eu Certo. consegui tirar, assim, ajudar, né? Certo. Tá, então vamos lá. É só para esclarecer, vamos lá. Vamos entender a história da Shirley. Olha só, a Shirley, uma mulher, teve câncer de mama esse ano. Graças a Deus, melhorou. Graças a Deus teve essa vitória, né? Nós temos aqui outras pessoas também, né, Renatinha, que está aí nessa luta também, nessa batalha. Deus quiser também vai atingir essa vitória em nome de Jesus, que a gente está na torcida, todo mundo de mão junta para essa cura também, né? E aí, o câncer de mama, gente, o que é o câncer? Né? Somatizado, o que é um câncer? O câncer, pessoal, é qualquer doença, na verdade, é a somatização das nossas emoções, tá? Qualquer doença. Mas o câncer, especificamente, são as emoções, as mágoas.
podem ser dessa vida, como podem ser de outras vidas, que elas somatizam e uma hora as células do corpo, elas são má água, né? E água são emoções. Então, o que é uma má água? É uma água parada. É uma água que ela não é trabalhada, é uma água que ela não é corrente. É uma água que a gente represa. É uma água que a gente não trata, é uma água que a gente não lida. Ou seja, tudo que eu falei água, vocês coloquem emoções. Então, todo câncer, ele vem de emoções que a gente reprime. Especialmente emoções, mágoas que a gente tem, tristezas que a gente não colocou para fora, que a gente reprimiu, tá certo? Quem diz isso aí, que é a egrégora dela? Não. Quem diz isso já é a medicina, porque a medicina já, graças a Deus, já tem esse olhar, tá certo? Então, assim, o câncer de mama, quando a gente tem um câncer, esse câncer, ele primeiro vai para um ponto do nosso corpo. E esse primeiro ponto do nosso corpo, ele mostra onde, digamos assim, o nascedouro dessa mágoa. Como é de mama, onde é que a gente tem... A mama representa o quê? A nossa mãe, tá? Então, assim, mas e que eu tenho uma relação maravilhosa com a minha mãe. Então, se não for da sua mãe conscientemente, é da sua mãe inconscientemente, certo? Pode ser que venha de vidas passadas, pode ser que venha de outras coisas, pode ser que você tenha mágoas dela que você nunca tenha percebido na sua vida e por isso que é uma mágoa, porque como você nunca percebeu, ela ficou lá, você achou que estava tudo bem, só que o seu corpo entendeu que não estava. Quando eu tinha crise de ansiedade, pessoal, geralmente eu tive crise de ansiedade quando eu achava que eu estava bem. Só que aí vinham as crises de ansiedade porque era o corpo dizendo, olha, você acha que está bem, mas não está não, eu estou lhe avisando que não está bem. E o câncer, às vezes, ele vem dizendo isso, olha, você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem não. Então, o câncer de mama, ele é essa má água com relação a uma mãe que de alguma forma, de alguma maneira, em algum nível, maior ou menor, essa criança que tem dentro da Shirley, que foi a Shirley um dia, ela não se sentiu acolhida por essa mãe. Ela não se sentiu acalentada. Possivelmente a Shirley, ela pode, e aí pode ser para qualquer um de vocês, ela pode ter sido uma criança que ou teve muitas responsabilidades muito cedo, porque criança não é só ela ter 9, 10, 11, não, tá? A criança, às vezes, ela tem 15 anos, ela tem 16 anos, depende muito de cada, da biopsico de cada pessoa, do interno de cada pessoa. Então, essa criança foi a Shirley, ela não se sentiu acolhida. Então, o que é que acaba acontecendo? A Shirley vai e passa uma vida cuidando de pessoas. Então, ela cuidou do irmão, ela se dedicou para os irmãos, ela consegue tirar o irmão do alcoolismo, ela consegue obter êxito em tirar o irmão da depressão, ela tem êxito em tirar o irmão do alcoolismo. Só que quando é para questões dela, que é botar os cílios, que é vender a própria casa, ela não consegue. Por quê? Porque como a criança dela está ferida, ela precisa acolher as outras pessoas para se sentir acolhida. Porque a criança dela está sempre doando, que é para inconscientemente trazer para si. Ao invés dela fazer o oposto, boa noite, ao invés dela fazer o oposto, ao invés dela primeiro fazer por ela, para ela, tipo, botar a máscara primeiro nela, para depois botar a máscara no outro, essa criança dela está sempre colocando a máscara no outro, cuidando do outro, fazendo pelo outro, fazendo por não sei quem, fazendo por A, fazendo por B, e depois ela não faz por ela, e o que é que acaba acontecendo? Quando o outro não faz por ela, o que ela fez pelo outro, ela cobra. E aí vem o desafeto familiar. E aí ela diz, os meus filhos passam meses sem ligar. Indiretamente, isso é uma cobrança que ela está fazendo pelos filhos. Porque ela queria que os filhos dela ligassem.
Se ela estivesse cuidando dela, se ela estivesse fazendo o que ela, se ela estivesse gastando todo o tempo dela com ela, os filhos dela iam dizer, oxe, cadê mãe, hein? Pelo amor de Deus, mãe não liga nem passando, nem para dizer, cadê mãe que não dá notícia? Tu tá entendendo, Chile? O que é que acontece? Então, olha como uma coisa acaba estando interligada com a outra. Olha como um único pontinho lá, uma chavezinha que está aqui, acaba gerando inúmeras que serve para todas nós que estamos aqui. Isso, às vezes, a gente acha que Ica não tem nada a ver. Mas se vocês estão vendo que eu estou mostrando para vocês que uma coisa acaba gerando. É o efeito cascata e volta para esse ponto inicial. Então, assim, o que é que a Shirley precisa aprender? E aí eu digo a Shirley porque nós estamos estamos fazendo a mentoria exemplificar com ela. Né? Lógico que se fosse uma mentoria, e é rápida também, se a gente fosse passar por um processo terapêutico, isso aqui ia se debruçar em várias sessões. Mas como é uma questão rápida, a gente precisa só exemplificar, adaptem a vocês. As perguntas que eu devo fazer para vocês são: será que vocês não estão se dedicando a outras pessoas e deixando de cuidar de vocês? Será que vocês não estão esperando? Porque fulano não liga para mim, ciclano não liga para mim. Será que vocês não estão olhando, deixando de olhar para vocês, deixando de fazer as coisas para vocês? Mas, Ica, isso é ser egoísta? Não. Se vocês estiverem num avião, não manda botar a primeira máscara em vocês? Coloquem primeiro a máscara em vocês. Depois, vocês colocam a máscara nos outros, né? Então, tudo isso é importante para a gente poder ter o amor próprio. Quando a gente se ama, a gente se acolhe. E quando a gente se acolhe, a gente entende que aquela mãe da gente, que em algum momento, em alguma circunstância da vida, ela não nos acolheu da forma como nós esperávamos, da forma como a gente não tinha, que a gente tinha uma expectativa. Talvez uma expectativa de comparações que a gente fez com a mãe de um colega, com a pessoa aleatória, com o que a gente esperava que uma mãe fizesse, com os contos de fadas que a gente viu, com as mães das novelas que a gente assistiu, com as mães dos filmes que a gente também assistiu. Então, tudo isso, pessoal, cria no nosso imaginário um protótipo de mãe, de pai, de irmão, de irmã, de marido, de namorado, de filho, que fica dentro do nosso imaginário e a gente acaba achando que aquelas pessoas devem corresponder à nossa expectativa. Só que, na verdade, a expectativa é uma expectativa que é nossa. Essas pessoas fizeram por nós o melhor que elas podiam fazer. Então, Ica, o que é que eu faço para transmutar isso? Primeiro, eu vou me acolhendo, eu vou olhando para dentro de mim, eu vou primeiro fazendo as coisas por mim. Então, por exemplo, o tempo, eu sei, Ica, mas o meu irmão é muito importante, eu tenho que tirar meu irmão do alcoolismo, eu tenho que tirar meu irmão da depressão. É importantíssimo, com toda certeza, né? A gente tem que ajudar o próximo, sim. Mas antes de ajudar o próximo, ajude a você. Olha, eu vou ajudar o próximo depois que eu fizer isso e isso aqui por mim. Eu vou aconselhá-lo, eu vou fazer isso. Hoje mesmo eu estava dizendo a uma amiga, não sei se ainda está aqui, mas eu estava dizendo, olha, eu aprendi muitas coisas depois que eu li a Bíblia e percebi que Jesus, ele só ensinou, ele só curou pessoas que vinham até ele. Ele dizia o que era para a pessoa fazer. E a pessoa tinha que vir até ele. E Jesus sempre é o grande exemplo da humanidade. Mas a gente insiste em querer ir lá e fazer pela pessoa. Um médico só cura o paciente. Não é o médico que cura o paciente, é o paciente que se cura. O médico prescreve o remédio, o médico prescreve o tratamento, o médico prescreve o que o paciente tem que fazer. Mas se o paciente não fizer, não tem o que fazer. O médico está lá no consultório dele, ou está lá no hospital, está lá fazendo a parte dele. Então, assim, seja mãe, seja pai, seja irmão, a gente está ali para dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer não sei o quê. A gente orienta, a gente auxilia.
Mas a partir do momento onde a gente para de fazer a nossa vida e passa a fazer a vida do outro, a gente está sendo tóxico para a gente está se abafando, a gente está adoecendo, enquanto essas outras pessoas estão se curando. Aí a gente encarna um protótipo do herói de que eu dou minha vida pela vida do outro. Então, até que ponto isso é saudável, né? Eu sempre parto do princípio de que saudável é o equilíbrio. E o equilíbrio é justamente onde age o chakra do coração. É por isso que entre os 7 chakras principais, ele está no meio. Porque ele estando no meio, ele está justamente no ponto de equilíbrio entre os 3 chakras básicos e os 3 chakras superiores, né? Os 3 chakras inferiores e os 3 superiores. Que ele está ali no meio para dizer, olha, você nem pode ser muito superior, porque você entra numa alienação, num momento só de cosmos, e você também não pode ser muito terreno, você tem que estar entre uma coisa e outra, verde e rosa, para estar ali justamente no Espírito Santo, justamente na tríade de Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aí é onde você encontra esse equilíbrio, tá? Então, Shirley, o que é que você precisa aprender disso tudo? O seu câncer, ele foi curado. Você tem uma nova oportunidade de viver. Esse ano, o que foi um ano com a energia de 6, que é um equilíbrio, que veio justamente para equilibrar, está te dando uma oportunidade de você ter um 7, que é o ano que vem. E o 7 é justamente esse alinhamento espiritual. Então, esse alinhamento vai exigir de você que você olhe mais para o seu alinhamento, que você olhe mais para você. Que você tenha aprendido que você ficar... Veja, esse desafeto dos filhos passam meses sem ligar. Mas e por que você fica pensando... Isso se gera um desafeto é porque você está cobrando. Não cobre mais, vá viver a sua vida. Ah, mas eles têm que ligar. Eles têm que ligar porque você colocou como que era certo que eles deveriam ligar. Você colocou como uma expectativa de que o certo são os filhos ligar para os pais. Se você quer falar com seus filhos, ligue você, pergunte como eles estão, sem cobrança e sem expectativas. Não, mas só eu ligo. Ligue e não espere nada de ninguém, nem dos seus filhos. Só faça a sua parte. Porque aí vocês vão ver, você vai ver que isso vai estar gerando novos estímulos. Procure também saber com eles, se eles não ligam, por que é que eles não ligam? Como é que eles se sentem? Procure ouvir quais são as reclamações deles. Se gera um desafeto, possivelmente eles também têm uma perspectiva, eles também têm uma visão. Então, procure perceber qual é a visão deles e quando eles trouxeram a visão, que muitas vezes pode ser de crítica, procure considerar a crítica. Porque é muito difícil a gente escutar uma crítica de alguém. Só que, geralmente, essa crítica, peraí, é uma crítica, eu posso não concordar, mas deixa eu ver se eu entendo o que a pessoa está dizendo, que é para eu reavaliar. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é para todo mundo, pessoal. Porque aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui tem, deixa eu ver, briga familiar, do mesmo jeito. O que é que essas brigas familiares podem trazer de positivo? Onde é essa briga familiar? Por que é que gera um desafeto? Porque tem 2 pessoas discordando. E por que é que tem 2 pessoas discordando? Porque alguém está achando que está com a razão e outra pessoa está achando que está com a razão. Qual é o ponto de equilíbrio? O que é que eu aprendo com isso? Onde é que eu posso ceder um pouco para outra pessoa ceder um pouco? Será que eu não estou querendo um ideal de que aquilo teria que ser do jeito que eu acho que tem que ser? Onde é que é a minha perfeição? Por que eu acho que tem que ser perfeito? Até que ponto eu achei que isso aqui tudo tinha que ser do jeito que eu achei que tinha de ser? Vocês acham que está fazendo sentido, pessoal, isso? Entende? Porque quanto mais expectativa eu coloco em cima de algo, pior vai ser para mim. Às vezes a gente tem que abrir mão e falar, olha, eu não posso lidar com isso. É triste? Com toda certeza. Tem muita coisa que eu gostaria que não fosse do jeito que hoje, na minha vida, pelo menos é.
Eu gostaria de mudar muita coisa em mim, no meu dia a dia, na minha família, em muitas coisas. Mas, infelizmente, tem coisas que eu não posso. E eu tenho que aprender a lidar. Fulano é assim, então eu vou ter que lidar com fulano que é assim. Eu só vou até aqui com fulano, só vou até aqui com ciclano. Se eu sei que tal pessoa age assim comigo, eu só vou até aqui com tal pessoa. Essa pessoa já posso esperar mais dela. Isso pode ser com parentes também. Não tem diferença nenhuma com parentes, não. Entende? Tem, alguém disse aqui que eu sei que eu vi aqui, um desafio com minha filha. Não sei quem foi. Mas eu vi aqui alguma coisa com minha filha. Criação, convivência com minha neta de 12 anos. Relação, pronto, aqui, relação com minha filha. Essas coisas, todas essas questões de convivência, pessoal, todas elas entram aqui nesse combo, tá? Justamente desse, como é que eu posso dizer? Da gente poder ceder um pouco mais. Mas e que eu vou ficar besta? Não. É porque quando a gente está falando de convivência, a gente está falando principalmente da relação que a gente teve com as nossas mães. É um reflexo. Quem participou do Renovar comigo no ano passado sabe disso. Então, a nossa relação com a nossa mãe, ela vai determinar muito da relação que a gente tem com pessoas, seja com parceiros afetivos, seja com as relações interpessoais. Então, quando eu estou, a forma como eu lido com as relações humanas, e aí eu boto humanas de uma maneira geral, essas relações humanas, elas estão muito sendo o reflexo da relação que eu tive com a minha mãe. Então, por exemplo, se a minha mãe, pode até ter acontecido ao contrário, por exemplo, a mãe de Shirley pode ter sido a mulher que cuidou dela assim, meu Deus do céu, só faltou ela botar no colo a vida toda. Também é uma possibilidade, né? E aí ela quer colocar no colo todo mundo. E fazer igual que a mãe dela fez com ela quer fazer com todo mundo. Pode ter acontecido também, é uma outra possibilidade. Só que aí, ela não é a mãe dela. Entende? E aí é importante a gente também entender que, pera ainda, isso também não foi saudável para mim, porque a minha mãe fazia isso por mim, porque ela vivia só para mim. E aí o que é que ela fez? Ela me fez crescer uma pessoa emocionalmente dependente de estar sendo emocionalmente dependente de outros, e eu gero relações emocionalmente dependentes. Então, eu sou emocionalmente dependente da minha mãe era emocionalmente dependente de mim, e eu sou emocionalmente dependente dos meus filhos, e quando meus filhos se tornam independentes de mim, eu faço, cadê meus filhos? Como é que pode? Não pode. Não tem como. Como é que meus filhos são independentes de mim se eu sou dependente deles? Aí eu fico vazio dentro de mim. Não tem, não pode. É absurdo uma coisa dessa. Meus filhos me abandonaram. Não, você se abandonou antes. Você se dedicou antes, 100%, e esqueceu que você era uma mulher antes de ser mãe. Então, recupere você como mulher. Saiba equilibrar. Mas, Ica, você vai estar dizendo que aqui as mulheres vão ter que se deixar os filhos de lado? Não. Eu estou falando de equilíbrio. O ponto aqui é equilíbrio. Isso com netos, por exemplo, a Simone Frazão está dizendo, a convivência e criação com minha neta. Minha filha voltou a morar comigo e 3 gatos. Os gatos, realmente, a adaptação é difícil. Brincadeiras à parte, mas é sobre isso, é sobre a gente ter a convivência, pessoal. Ver a melhor convivência é a convivência que você vive só. É a melhor. Você não tem que lidar com ninguém. É maravilhoso você ser um eremita, um ermitão, viver 7 anos no Tibete. Ô, Glória, papaz, reina. Porque você só tem que viver com você, que já é muito difícil, porque você tem todos os paranauê. Mas você viver todos os seus paranauê sozinho é maravilhoso. É só você com você. Agora, você, com seus paranauês mentais e mais os paranauê dos outros, de 300 mil outras pessoas dentro de você, é mais complicado. Entende? Então, Shirley, deu para entender qual o aprendizado que você tem que ter sobre isso? É você resgatar o seu amor próprio. É você viver um pouco mais para você. É você sair e a sua mãe
agradeça a ela, faça um divórcio energético com sua mãe, corta esse cordão umbilical com sua mãe, agradeça isso, cure esses antepassados, porque isso também é cura. Às vezes a gente acha que ferida de antepassado é só uma ferida de alguém que nos prejudicou diretamente. Não, isso também é uma ferida emocional, só que indireta, tá certo? A ferida não é só alguém que fez você chorar. Isso também lhe causou um prejuízo. Então, tudo que lhe causa, direto ou indiretamente, um prejuízo é uma ferida, tá certo? Vamos lá para mais alguém aqui. Vamos ver aqui, a Dani. Autoaceitação. Aqui a Lili antes falou antes. A doença do meu marido e começar a dança participar da apresentação. A doença do marido de Lili também foi a mesma coisa, que ele também teve câncer, né, esse ano. E foi um desafio para ela. Muitos anos de casamento. Lili, como que tá teu esposo? Ele tá bem? Ele melhorou, graças a Deus? Não, ele está... Tá cortado teu áudio, Lili. Tá cortando o áudio dela. Tá. Mas tá ficando bem, no né? mudo, Ica. Tá. Não, é que tá cortando, tá automático cortando. Tá. E adaptar com a aposentadoria. Vamos lá. Adaptar com a aposentadoria, ela vai recair da mesma forma disso que a gente está falando. E aí, tá falando de tudo que a gente já falou aqui. A base é a mesma. Lili passou uma vida trabalhando, passou uma vida cuidando dos filhos, né, da empresa que ela tinha, e aí, o ano passado, na verdade, foi do ano passado para o início desse ano, mais ou menos por aí, a empresa fechou. Foi na pandemia que ela resolveu vender a empresa, né? E aí a empresa fechou e ela teve que viver exclusivamente para ela. E aí que começa, ela que é uma mulher muito ativa, acorda 3h30 da manhã, na verdade ela nem dorme, um dia a gente vai descobrir que ela não dorme, entendeu? Um dia ela vai descobrir que ela passa 24 horas acordada, ela tem a fórmula de passar 24 horas acordada, ela teve que aproveitar conviver com a aposentadoria. Mas por que é tão difícil? Porque ela passou toda a vida tendo que se dedicar para coisas. E agora chegou a hora dela aprender a viver para ela. Não, mas, Ica, não é isso. O que eu estou penando é financeiramente. Eu estou querendo me adaptar financeiramente. Vamos chegar. Entendeu? Porque vamos chegar lá. Antes a aposentadoria era um complemento, agora não é Vamos mais. chegar lá. Por quê? Porque passou a vida, viveu, a aposentadoria foi, adaptar com a aposentadoria. Entendi, com a aposentadoria o valor. O valor. Que era rica, agora ficou pobre. O resto estou altamente adaptada. Meu problema é só o meu dinheiro, que não dá. Então, está sendo um desafio, e eu sou aquela pessoa que não... Eu só gasto o que eu tenho. Então, aí que está o desafio. Entendi. É esse o desafio. Entendi. Pensei que era a questão do tempo. Tá? Não, do tempo não. O tempo não está ótimo, está dando para me cuidar. Eu sou uma pessoa que me cuido muito também. Eu sou vaidosa, eu sou muito vaidosa. E agora, aí foi bom também que você começou a dança, que foi o seu desafio, né? E a participar dança da apresentação, você está cuidando de você. E eu enfrentei. Errei, mas dancei, mas me apresentei. Entendeu? Isso, para mim, foi a glória esse ano. Eu ter conseguido dançar, sabe? Com essa turma. Foi, assim, fantástico. E eu ainda incentivo. Cortou de novo. Eu fiquei incentivando as pessoas para irem. Está cortando o áudio dela. Estou segurando. Entendeu? Então, esse foi um desafio também muito grande para mim, e eu consegui. Pelo menos eu fui, eu fiz, enfrentei, entendeu? E sei que eu sou capaz, mas tenho que
estudar, assim, treinar bastante, porque não fui acostumada a escutar a música do jeito que tem que escutar. É um desafio, é um desafio. Vamos lá. Bom, com relação aqui ao valor da aposentadoria, quando a gente fala de valores, gente, tudo que for relacionado a dinheiro, coloquem aí nas anotações de vocês e tudo mais. Tudo que tem a ver com relação dinheiro barra trabalho é nossa relação com o nosso pai, né? Lili tinha uma relação muito, muito, muito estreita com o pai. E que eu quero que tenha a ver, a relação com o pai ela acaba ocasionando dessa relação, da forma como a gente se relaciona com o nosso dinheiro, com a nossa carreira, com o nosso trabalho. Mas, assim, por que é um desafio para a Lili? Porque antes pode parecer loucura, mas energeticamente isso acaba tendo uma coisa a ver com a outra. Lili, ela também perdeu o pai. Então, primeiro ela teve que se adaptar a não ter mais esse pai. O pai dela também sempre esteve na loja, presente na loja, né? O pai dela sempre esteve ali com ela na loja, isso, aquilo, outro. E aí, um pouco tempo antes da loja falecer, ou da loja fechar, ele se foi. E aí, depois que a loja fechou, ela vendeu a loja. E até para vender a loja, ela estava querendo vender a loja e não conseguia, porque ela ainda tinha apego ao pai. Então, é toda uma correlação de coisas que vai culminar nisso agora. Então, agora, digamos assim, Lili, que está numa outra etapa, ainda daquilo que a gente começou lá atrás, entendeu? Então, assim, lá atrás a gente começou você tendo que se divorciar do seu pai para você poder vender a loja. Depois que você agradeceu o seu pai, você conseguiu vender a loja, arrumou um comprador ótimo, maravilhoso, e agora você tem que se adaptar a isso. O que é que você tem que fazer? E aí, para todo mundo que está nessa mesma situação, você agora vai agradecer, não pelo que você passou na loja, mas vai agradecer agora, você vai fazer uma oração do jeito que você achar que deve, certo? Você vai agradecer a toda a sua ancestralidade paterna, tá? Isso todo mundo, pessoal, que tiver aí com relação à questão de dinheiro, com relação à questão financeira, que tiver, digamos assim, algum tipo de escassez financeira, tá certo? Você vai fazer uma oração à ancestralidade paterna, para vocês não vão pedir nada, nada. Vocês vão agradecer a abundância que vão receber. É como se vocês já estivessem decretando essa abundância que vão receber. Ica, a abundância é porque eu vou receber 1.000 dinheiros, tipo, vai cair as moedas do céu, assim. Não. Não. Tá? A abundância, pessoal, é que a gente vai saber multiplicar esse dinheiro. Eu vejo muito, muito mesmo as pessoas aí nas redes sociais falarem de dinheiro e falam assim, uma vez a Arlete vai arengar comigo agora, a Arlete não arengue comigo. Na mentoria da Arlete, ela falou que alguém, eu não vou citar nomes para uma questão realmente de inscrição, que alguém deu um celular de não sei quantos mil reais a outra pessoa. Uma amiga deu para outra pessoa um celular de sei lá quantos mil reais. E eu disse, gente, como que alguém dá um celular de tantos mil reais, mais de 100 mil reais para outra pessoa? Nossa, tem tantas crianças passando necessidade. A pessoa podia ter dado um celular muito bom, mais barato, e ter pego esse dinheiro e dividido por várias instituições de caridade, porque ia render muito mais esse dinheiro do que eu pegar e dar um celular de 120 mil reais para alguém e, tipo, só para dar um celular de 120 mil. E aí a Arlete disse, não, Ica, mas é porque se ela dá 120 mil para uma pessoa, ela tem muito mais para dar para as instituições de caridade. E aí eu disse, mas não necessariamente ela tem. Às vezes ela pode até ter, mas nem sempre ela vai dar mais para as instituições. Às vezes as pessoas querem muito mais fazer ali o network,
fazer ali o métier, né? De dizer, olha, eu estou te dando, de certa forma, para gerar outros negócios, porque o mundo corporativo é assim, o mundo business tem isso, tá, gente? Então, é assim que funciona. E às vezes esquece. E uma outra vez também, isso é só para ilustrar, uma outra vez eu estava numa live com uma pessoa e eu disse a essa pessoa assim, que eu fui comprar o meu óculos, o outro óculos antes desse, porque esse aqui eu comprei com dona Renata Dias, que eu não sei se ela ainda está aí, está aqui. Renata, inclusive quem quiser comprar óculos com ela, recomendo. Esse aqui eu comprei com Renata. E aí, o que é que aconteceu? Eu fui com R$ 650 para comprar o óculos. Eu não tinha nada mais do que isso. E minhas lentes sempre são muito caras. E aí, eu cheguei e eu não sou uma pessoa de pedir desconto, pessoal. Nunca fui. Eu sempre tive muita vergonha de pedir desconto. Sempre, muita vergonha de pedir desconto. Então, eu sabia que aquilo era um bloqueio meu. E aí, eu cheguei na loja, eu disse, não, eu preciso superar esse meu bloqueio, eu vou pedir, eu vou barganhar, eu vou me superar. Você não tem noção, para mim era a morte pedir um desconto, era uma vergonha absurda eu pedir um desconto para alguém. Mas eu disse, eu vou fechar o olho, vou na fé, eu vou pedir. E aí, eu fui pedir esse desconto ao vendedor, disse, não, mas eu vou pagar à vista, não tem desconto não? Aí ele disse, eu faço tanto. Aí eu dei uma chorada, né? Eu digo, bom, já estou aqui, eu vou chorar mais ainda, né? A filha do desconto, vou dar uma chorada. Eu disse, não, homem, deixa de ser assim, faça por tanto. Aí ele disse, não, tá certo, portanto eu faço, dá certo. Aí eu disse, pronto, peguei e paguei. Quando ele pagou, sobrou um dinheiro. Eu fui na loja do lado, comprei, estava na promoção de um pó compacto, pode passar no rosto, por uma promoção de não sei quanto por não sei quanto. Eu comprei o pó, sobrou dinheiro, fui num restaurante do lado, almocei e ainda deu para eu pagar. Chegou na hora que eu estava almoçando, chegou uma pessoa e pediu para eu pagar o almoço dessa pessoa, um pedinte. E eu paguei o almoço dessa pessoa. Ou seja, o dinheiro que eu ia comprar só o óculos, eu comprei o óculos, o pó, o almoço meu e de uma outra pessoa. Com o mesmo R$ 650, eu poderia ter comprado só um óculos, mas eu fiz 4 coisas. Isso é ser abundante para mim. Mas tem gente que acha que ser abundante não é eu ter R$ 650. É eu ter 1.300. Então, entenda. A gente pode transmutar o conceito de abundância. Eu posso ter R$ 1.000 e multiplicar esses R$ 1.000 e ser uma pessoa abundante com R$ 1.000. Ou eu posso ser igualmente abundante com R$ 10.000. Assim como eu posso ser escasso com R$ 10.000. Porque o que tem de gente que ganha R$ 50.000 e deve até a alma, não está para brincadeira nesse mundo. Entende? Então, assim, gente, aqui, observem o conceito de abundância de vocês. Façam essas orações, botem aí na lista, inclusive, para a gente ainda vai fazer uma vivência energética. Eu vou falar só de mais um assunto para a gente poder fazer a nossa vivência. Para que a gente chame esses antepassados paternos, para que a gente trabalhe essa abundância aí, nessa vivência que a gente vai fazer daqui a pouquinho, para que a gente entre nesse ano de 2023 com essa energia, com esse conceito de abundância. Não há, por exemplo, eu sempre digo, mãe não sabe disso, ela vai saber agora. Revelações aqui da filha para a mãe. Eu acho a minha mãe uma mulher extremamente abundante. Mãinha, para mim, é uma pessoa que eu falo assim, cara, mãinha dava nó em pingo d'água. Mãinha criou 4 filhos e nunca faltou nada para a gente. A gente não tinha realmente de riqueza. As crianças tinham bolsa de marca não sei o que lá, as roupas de marca não sei o que lá, os tênis da marca não sei o que lá, mas mãe tinha 4 filhos para sustentar. 4. E a pai não. Pai é mais coisado com dinheiro, assim. Pai é medroso com dinheiro. Mas mãe fazia, bota esse menino para estudar. Mas pai fazia, mas Ana, a gente não vai conseguir pagar, porque essa escola não sei o que, mãe, a gente dá um jeito, bote. E mãe ia lá e fazia, e botava mesmo. Entende? Isso ela era sendo abundante, porque mãe transformava o dinheiro dela em 1.000. Ela fazia coisas assim
sabe? E isso a gente aprende, a gente vai olhando, porque ela pega as coisas, ela transforma isso, ela transforma aquilo, ela vai multiplicando. Manhã fazia assim, manhã, às vezes até parei de brigar mais com ela por causa disso, porque eu arenho muito com manhã, isso não é segredo para ninguém, eu não faço nem questão de dizer que não é, para ninguém pensar que minha vida é perfeita. Manhã, às vezes, chega uma coisa e fala assim, manhã, pelo amor de Deus, a senhora é doida, é? A senhora vai comprar isso, ela vai, vou. Mãe, a senhora não tem dinheiro para isso. Ela disse, não. Eu depois parei de brigar com ele por causa dessas coisas. Porque eu já sei que ela vai comprar mesmo e ela vai dar um jeito, ela vai pagar. Mãe botou uma piscina dentro da casa da gente. Mãe não tinha um vintém para comprar essa piscina. R$ 1 para comprar uma piscina, mãe não tinha. E ela foi e co-criou a piscina. Ela disse, eu vou botar. E ela foi, botou. E pagou pedreiro, pagou isso, pagou aquilo. E ela não tinha, mãe sempre foi empreendedora, mãe não tinha salário fixo. Mas ela transformava o dinheiro dela. Por quê? Porque ela é abundante. Entende? Então, é sobre o que é a abundância para a gente? É a gente ter 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil reais? Ou é a gente pegar o nosso dinheiro e saber multiplicar aquele pouco? Que seja pouco ou seja muito, né? Deixa eu abrir aqui para ela falar, porque eu abri essa fila 2 vezes. Mãe, a senhora tem 1 minuto para falar, igual horário eleitoral aqui, viu? Pois se eu deixar, a senhora fala até não sei que horas. Vá. Cadê ela? Tá sem som. Fumando. Ela deixou o médico falar no disse a ela que mudo. era para ela não fumar. Ei, você deixou falar no mudo? Ela que dá. Abre o microfone, mãe. Aqui embaixo. Ok. Pronto. Bom, Eita. a mãe deve dar mais um tempo. Gente, vocês estão vendo essa tela azul aí atrás? Quem está vendo? Então, essa é a gestação de Ica, a minha filha. Eu faço também pintura abstrata. Eu queria falar com Lili, que eu observei que ela fechou a empresa dela e Ica foi em cima da história que as finanças estão muito ligadas à paternidade. Então, assim, Lili, eu sou uma mulher bem empreendedora, minha filha, tudo que ela falou aí é bem verdadeiro. E eu disse, uai, como é que eu diz isso? Porque aí eu me lembrei que outro dia eu estava pensando, meu Deus, de onde vem minha autoestima? E a minha autoestima veio de meu pai. Eu sou essa pessoa empreendedora, comunicativa, eu sou multimídia. Eu acredito em tudo que eu faço. Eu acordo de manhã todos os dias com um projeto na minha mão. E outra coisa, eu faço. Esse toque eu queria dar para a Ica, que eu achei muito interessante, sabe, Ica? Essa sua colocação, e foi muito, muito profundo. Em relação à Arlete do câncer, eu acho, né? O câncer de mama, que a Arlete falou. Sim. E também teve alguém aí, ela está aqui, acho que é a Arlete, aqui, está aqui na tela ainda, que ela estava falando que curou de um câncer. Gente, se eu me curasse Foi de um a câncer... Shirley, mãe. A Shirley, então, desculpa, porque eu fico atrapalhada com esse monte de letrinha aqui, meu óculos não está bom. Olha, você curou do câncer, você curou seu irmão, e na hora, aí chegou o momento que você não tem mais o que fazer, porque criou filhos, curou o irmão, e agora? Eu vou olhar para quem? Você começou a ter que olhar para você. E a gente se vê não é fácil, sabe? Porque a gente está sempre buscando não ver nossas emoções para cuidar dos outros. E é por isso que é bom. E aí que me ensinou muita coisa. A minha filha, que briga tanto comigo. Que, aliás, ela melhorou muito, sabia? Está muito bem. Olha, ela não tem noção do quanto ela me ensinou. Agora, eu também passo muita coisa legal para ela. Porque é materno. Ela saiu daqui dentro de mim. Então, às vezes, tem coisas que ela vai dizer aí que eu já está aqui, eu já está na minha cabeça. É uma energia muito forte. E eu sou canceriana, né? Daquele que bota os filhos debaixo do, sabe?
E nós não tínhamos uma condição tão ruim de vida assim, não, porque a Larico, o pai dela é professor da universidade. Mas nós parimos 4 filhos. E ele ainda tinha um filho do primeiro casamento. Mas eu queria dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não conseguia, que eu não tive. E o dinheiro do Alarico só não bancava. Então, eu fazia aquilo tudo, eu nunca me vergonhei de nada. Eu já fui de secretária de Estado, secretária de município, sabe? A PG carro e vender minhas roupas lá no salão, lá na universidade, no pátio da universidade. Então, para mim, eu consegui sim, Rica, muita coisa. Mas eu consegui porque eu acreditava em mim, primeiramente, viu, para vocês. Eu acreditei em mim. Em mim. Eu passei pela pandemia, Lili. Minha empresa não fechou 1 ano e meio. Eu consegui esperar. Entendeu? Então, assim, eu acreditei, eu não desacreditei nunca, sabe? Porque eu Não, acho que mas eu fechei a minha empresa, não foi porque eu não conseguia superar, não. Eu fechei a minha empresa sem dívida nenhuma, eu fechei porque eu acreditei e acredito que fiz muito bem pela minha saúde. Ah, Entendeu? Financeiramente, eu poderia ter continuado, mas eu cheguei à conclusão que chegava, que tinha dado. Eu não queria mais, mãe. A Eu não questão queria, dela não foi desacreditar, não. É queria porque ela chegou e disse, ó, para mim isso aqui já deu, não quero mais, quero viver outro tempo da minha também vida, quero depende, fazer outra coisa. É sobre isso. também depende muito do nível, assim. O meu trabalho, para mim, é uma terapia, entendeu? Que eu trabalho com roupas orgânicas, bordadas, eu customizo. Eu trabalho com eventos, com cultura, com arte, com instalação. Eu promovo essas coisas. Então, assim, então, todo o meu trabalho é uma terapia. Eu vejo sempre como terapia. Bom, Ica, só para não levar mais tempo, e também enfim, vou encerrar aqui para dar espaço às pessoas, dizer que o dia foi super agradável, que eu estou bem, ó. Eu tirei os pontos do braço e, enfim, tá tudo certo. Tá bom, mãe. Beijo, Deus Eu amo abençoe. você. Te amo, tchau. Eu tenho que deixar ela falar, minha gente, porque senão armaria a Terceira Guerra Mundial. Vamos embora. mas ela é muito interessante mesmo. Muito. Interessante. Vamos lá. Bom, então, pessoal, a outra questão era isso, né? Esse aprendizado, ou seja, qual seria o aprendizado? Seria o aprendizado sobre a abundância, né? Seria a gente agradecer essa questão de abundância. Seria hoje, por exemplo, o que cada um, pensando assim, dentro do que a gente começou da proposta inicial do aprendizado, o que é que seria esse aprendizado do que a gente tem hoje? Né? O que é que vocês têm hoje que para vocês foi extremamente abundante dentro do que vocês conseguem, vamos dizer, multiplicar no dia a dia de vocês, né? Por exemplo, para mim, eu dei o exemplo de Manhinha, que Manhinha conseguiu multiplicar muita coisa, porque, como ela disse, pai era professor universitário, mas eram 4 filhos, e ainda tinha minha irmã do primeiro casamento. Então, minha filha é menino demais para você dar de comer. Né? Você pode ter um salário que, mesmo assim, é muita gente para você sustentar. Então, isso é uma abundância, né? Do mesmo jeito, por exemplo, eu já... que uma amiga minha, que assim, chegou para mim e me fez uma pergunta que eu disse, olha, não é bem assim. Por quê? Porque ela dizia, Ica, eu sei que você ganha só tanto. Como é que você consegue ter a vida que você tem se eu sei que você ganha só tanto? Né? Porque as pessoas olham para mim e veem, Ica tem cara de rica, Ica tem cara de rica. Eu disse, olha, porque eu trabalho. Porque eu saio multiplicando meu dinheiro da minha forma e vou fazendo. Então, eu agradeço por isso. E vocês? Peguem esse momento de reflexão, desse momento que a gente está aqui, conversando, porque o momento, a proposta é essa. A gente faz nossas vivências, mas a gente quase nunca faz momentos como esse, de parar para olhar, de parar para pensar, de parar para refletir. Em que momento vocês se acham abundantes na vida de vocês? Em que fase da vida de vocês conseguiram multiplicar as rendas de vocês? Vocês hoje vivem com a renda, vocês conseguem fazer o que tanto com a renda? Vocês conseguem
Vocês conseguiram comprar uma casa ou conseguem pagar o aluguel de vocês? Vocês conseguiram comprar um carro? Ou vocês conseguem pagar sei lá, o transporte diário de vocês? Principalmente com os valores que vêm, independente da situação política, da opinião política de cada um, a gente tem que concordar, é unânime, que as coisas, tanto no Brasil quanto as meninas estão em Portugal, Suzana está em Portugal, a Catarina não está aqui nem Inês, mas eu sei, minha amiga está em Portugal, diz que em Portugal também as coisas estão aumentando bastante de preço. Então, assim, olha a abundância também, de saber que vocês que a gente está conseguindo, apesar das coisas terem aumentado de valores, a gente está conseguindo se manter ao longo dos dias, fazendo a adaptação de uma coisa aqui, adaptando a outra ali, mas vocês conseguem compreender que a partir do momento em que a gente reconhece isso, a gente também multiplica? Por quê? Porque se eu reconheço essa abundância, eu faço, cara, eu sou abundante, eu consigo pagar meu aluguel. Não acredito que eu consigo pagar meu aluguel. Gente, para vocês terem uma noção, eu ganhava, eu vou dizer para vocês aqui, eu ganhava R$3.000. Eu pagava um aluguel de 1.400, o meu carro de 700. Eu fazia minha feira, eu pagava água, luz, telefone, e o meu salário fixo era R$3.000. O resto era tudo dando meus pulos. Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, vende um produto aqui, faz me virando. Isso é ou não é ser abundante? Para mim, eu sou muito abundante. Deus é muito bom comigo. Então, quanto mais eu reconheço isso, eu reconhecendo essa abundância, eu estou emanando vibração de quê? De abundância. Então, se eu atraio aquilo que eu emano, quanto mais eu emano a gratidão pela abundância, mais eu vou atraindo isso. Concordam? Faz sentido ou não faz? Entende? Então, vamos agradecer hoje também por essa energia de abundância. Se vocês hoje não estão agradecendo, se vocês hoje, cada um de vocês, dentro daquilo que vocês têm, procurem ver. Ica, mas eu estou com dívidas, eu estou devendo, meu nome está no SPC, está no Serasa, certo? Mas mesmo que seu nome esteja no SPC, Serasa, esteja devendo, mas você está conseguindo comer, por exemplo. Isso também é abundante, porque tem gente que nem isso não está conseguindo fazer. Entende? E se você está conseguindo sobreviver e que eu não estou conseguindo, não estou tendo dinheiro para comer, beleza, você não está tendo dinheiro, mas você não está comendo, porque senão você não estava vivo, você não estava aqui. Você não está conseguindo ter dinheiro para comer, mas alguém está lhe dando essa comida, você também está multiplicando essa comida que alguém está lhe dando. Isso também é abundância. Então, quanto mais a gente ressignificar isso, melhor, tá? Emagrecer. Bom, eu vou colocar isso aqui, emagrecer, porque eu quero fazer um teste de crença com todas nós agora. Vocês já sabem como é fazer teste de crença, né? Já ensinei, vamos fazer. Pessoal da minha vida, esse Yoga Alegria Gabriel, né? O amigo de Arlete. Gabriel, seja muito bem-vindo. Eu não nem cumprimentei direito. Esse grupo, geralmente, ele não é assim. Hoje eu estou fazendo bem diferente. A gente geralmente faz só uma meditação. Mas hoje a gente está fazendo diferente porque a gente está fazendo uma espécie de mentoria para todo ano. Então, seja sempre muito bem-vindo. Eu já coloquei você no grupo. E as outras a gente vai entrar no fluxo normal da coisa, tá bom? Mas hoje, essa mulherada, a gente está aqui lhe recepcionando, tá certo? Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vocês sabem, também nunca escondi de vocês, que meu negócio é emagrecer. Ica, você é gorda? Não. Mas no último ano eu engordei de 12 para 13 quilos. Então, é um salto muito grande de você sair de um peso e engordar 13 quilos, né? Por quê? Porque o último ano tem aí que eu passou uns perrengues muito pesados emocionais. Então, eu percebi que quando eu estava com minhas caraminholas na cabeça, pensando, eu fazia, rapaz, eu vou dizer uma coisa, tem que ter muito corpo para sustentar esses pesos que eu passo na minha vida. Porque eu não falo minhas coisas para ninguém, né? Pouquíssimas pessoas sabem da minha vida. Pouquíssimas, conto nos dedos. De uma mão, e olha lá. Até porque eu não gosto de ficar contando
tristeza não, minha gente. Eu gosto de dizer, ó, a gente vai conseguir, bora para frente, vamos embora. Então é por isso que eu não conto. Não é porque é segredo, não. É porque eu não gosto de ficar chorando, engano, não sei o que. Eu não acho que isso vai me ajudar em nada. Eu acho que só vai atrapalhar e piorar a situação. Enfim. Então eu comecei a perceber que eu fazia assim, Deus, espera ainda. Eu sou terapeuta. Eu tenho o meu próprio método. Eu tenho o meu próprio método terapêutico. Eu tenho Theta Healing, 3 níveis de Theta. Eu tenho terapia multidimensional. Eu sou taróloga. Os cambau é 4. E eu não estou usando esse negócio a meu favor. Tá errado esse negócio aí. Não tá dando muito certo, não. Eu quero entender. Vamos, eu vou usar a meu favor agora essa coisa aqui. O que é que eu tenho, que eu não estou percebendo em mim, que eu estou engordando? Aí, beleza. Comecei a perceber que toda vida que eu estava lidando com meus paranauês, eu falava a mesma frase. Tenho que ter muito corpo para sustentar o peso da situação. Tipo assim, tem que ter muito corpo mesmo para sustentar isso, viu? Era como se eu dissesse isso. Só que eu não percebia que eu dizer isso, eu estava botando esse peso em mim. Olha, era tão óbvio que eu não estava percebendo. Como é que pode um negócio desse? Era muito óbvio. Não tinha condição. Quando eu me toquei, eu tive vontade de me esmurrar, minha gente. Vocês têm noção? Eu fazia, minha Nossa Senhora, a bicha lesa. Eu disse para mim mesma, sua lesa, sua tonta, estalhada. Como é que tu diz uma coisa dessa? E tu não tá vendo? E aí, uma bela manhã de sol, numa bela manhã de sol, eu entendi isso, né? Fazendo lá, perguntando ao Criador, a Deus, ao cosmos, por que é que eu vinha. Aí eu também, minha filha, você disse que tem que ter muito corpo, pare de dizer que tem que ter muito corpo, porque você não precisa ter corpo nenhum para sustentar nada, você precisa ter uma fé muito grande, você precisa ter Deus, você precisa ter qualquer coisa no cosmos, no vento, você precisa ter muito vento, você precisa ter muito éter, que não pesa, entendeu? Mas corpo você não precisa ter. E aí eu vi que fazia sentido e realmente comecei a mudar. E aí isso me deu coragem, me deu mais força para ir para a academia, me deu mais força também para mudar minha alimentação, que na verdade até os próprios nutricionistas disseram que não precisavam mudar. Só precisava aumentar, na verdade, a ingestão de frutas e verduras, que eu ingeria pouco, e tomar mais água. Resultado, em um mês, de lá para cá, eu emagreci 2 quilos. Gente, parece mentira. Mas, Ica, 2 quilos é muito pouco. Pode ser para quem está de fora, mas para mim é muito. Entende? E com a mudança, com a virada de chave de uma crença. Então, assim, gente, emagrecer. A Jota está dizendo aí, emagrecer. E o que é que tem a ver emagrecer? Emagrecer tem a ver... Aí eu estou contando a minha história para vocês verem que é real. Porque aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Eu falo a verdade. Então, emagrecer, para mim, eu engordo como todos nós engordamos. Por conta de quê? Porque a gordura, o que é engordar? Engordar é ter mais gordura. E a gordura é a reserva de energia. Concordam? Todo mundo aqui concorda com isso, né? Gordura, reserva de energia. E reserva de energia vai formando uma capa protetora. Ou seja, no fundo, a gente engorda porque nós estamos inchados das porradas da vida. Tem um meme que diz isso, né? Então, assim, a gente acaba engordando realmente, principalmente à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem uma tendência, né? Nem todo mundo faz isso, mas uma tendência de engordar, porque o metabolismo também vai diminuindo, porque a gente vai tendo mais responsabilidades e psicologicamente, lá dentro do nosso campo energético, a gente vai pegando a nossa energia, desgastando para atividades, para responsabilidades, para isso, para aquilo, e o nosso corpo vai diminuindo a atividade do próprio corpo, porque a nossa mente vai funcionando com outras coisas. Então, o que é para o corpo vai diminuindo para acelerar em outras coisas.
e aí diminui, vai formando a capa protetora e a gente vai engordando. Por quê? Porque a gente precisa se sentir protegido. Faz sentido ou não faz? Faz, né? Então, para quem está querendo o desafio sem emagrecer, a questão, isso toda a explicação para dizer que aonde você está se sentindo desprotegida. Como é que você deseja, quem é que você espera que te proteja? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente fica esperando que alguém proteja a gente. Aí a gente fica querendo, a gente se protege com gordura, porque tem lá de novo as feridas de pai e mãe, que a gente fica esperando que alguém chegue a cor e segure a gente no braço. Aí vem aqui, a própria Jó também está dizendo aqui, medo de perder a minha mãe. Está respondido ou não está? Para mim tá. Para vocês não tá, não? Se tá com medo de perder minha mãe, ao mesmo tempo que eu tenho medo de perder minha mãe, eu tô querendo emagrecer, eu tô engordando porque eu tô com medo de perder minha mãe e me sentir desprotegida. Percebe? Ica, como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que trabalhar de novo o meu empoderamento pessoal, o meu acolhimento, o chakra básico, trabalhar tudo aquilo que tem a ver as crenças e percepções do chakra básico, essa conexão com a terra, essa questão de acolher, plantar mais, lidar mais com cristais, né? Pegar mais sol, ir numa praia, numa cachoeira. Isso tudo, gente, vai mudar, transmutar da noite para o dia? Não. Mas ajuda. Ajuda e muito, porque são energias externas que a gente vai se conectando e ali vai mudando, vai fazendo a gente ter mais essa conexão. E aí vai se sentindo mais e mais e mais acolhida. Uma coisa vai juntando a outra. Por quê? Porque quando vocês estiverem nesses ambientes, percebam os pensamentos de vocês. Percebam os pensamentos de vocês. Nenhum pensamento é aleatório, não. Tá? Percebam. Quando tiverem em contato com a natureza, observem os pensamentos de vocês. Quando vocês olham o pôr do sol, qual é o pensamento que vem? Quando vocês estão vendo o mar, qual é o pensamento que vem? Quando vocês estão andando na rua, aleatório, qual é o pensamento que vem? Tudo isso é a conexão com a natureza e Deus também é natureza. Eu, pelo menos, para mim, a materialização de Deus é a natureza. Então, quando eu estou em contato com a natureza, eu estou em contato direto com Deus. É como se eu estivesse falando com Ele. E aí os pensamentos da gente vão ficando mais fluidos por causa disso, tá bom? Bom, gente, vamos agora, a gente já está quase 9 horas, né? Eu acho que essa base daqui, a gente pode tirar os aprendizados com relação à mãe, né? Acolhimento com mãe, acolhimento com pai. E tudo isso vai reverberar no equilíbrio que a nossa criança interior, porque esse acolhimento é tudo de quê? De criança interior. Então, agora, para a gente fazer isso, e que eu tá falando com muito amor, que lindo, mudar assim mesmo. Minha conta do banco foi invadida, eu me senti perdida, idiota, com muita vergonha. Não desejava que ninguém ficasse sabendo. Nossa, agora que eu estou lendo aqui. A melhor convivência é viver leve e limpo, tá aprendendo. Pois é, gente, é tão legal. Eu acho que ao longo do ano que vem, eu quero ver se eu faço mais vezes, pelo menos uma vez por mês, essas coisas para a gente ir fazendo isso uma vez por mês, para não juntar tanta coisa ao longo do ano, né? Porque eu acho que é legal da gente fazer essas mentorias, o dia da mentoria mensal, para que a gente possa ir alinhando, porque às vezes o problema de um é o problema do outro, né? A gente acaba não percebendo que as coisas, uma situação tem a ver com a outra. E a gente aprender isso é realmente muito mais terapêutico e bem direcionado, além das próprias vivências energéticas, tá certo? Bom, aqui tem realmente o câncer de mama tem a ver com minha mãe. Saí para trabalhar com 11 anos, sempre teve minha mãe doente, abandonava o trabalho, cuidava dela, 9 anos ela faleceu do acidente. Pois é, tá vendo? 2020. Olha aí, engordei esse ano também. Pois é, emagreci depois de renovarem.
Não, Renata, você depois de renovar, graças a Deus, só voou. Meu sonho é de engordar, perdi muita massa muscular e peso. Renata já era magra, pois é. Sim, pessoal, antes de mais nada, eu vou dar uma pausadinha aqui, vou gerenciar aqui a gravação, parar, para a gente começar